E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e estamos de volta com uma partida muito interessante do Magnus Carlsen enfrentando um fortíssimo grande mestre da Armênia, né? O Haik Martirosyan. E nessa partida, o Magnus enfrentando aí o Martirosyan escolhe como abertura E4 e depois de E5 ele diz Let's go for mate, né? E ele joga Bispo C4, Cavalo C6 e Dama em F3. Uma tentativa descarada, safada, do mate do pastor na casa de F7, né? Então, a ideia do Magnus é, ao invés dele jogar o Dama em H5 tradicional, tentando o mate por aqui, forçando o jogador de pretas a jogar G6, mas também ao mesmo tempo perdendo tempo com a Dama, depois de Dama em F3, dá para argumentar que o G6 foi um lance bem útil, porque agora o jogador de pretas pode utilizá-lo para fianquetar o seu bispo, né, de casas escuras, e basicamente aqui o jogador de pretas está um tempo à frente. O Magnus diz que jogando Dama em F3 é genial, porque ele não perde esse tempo, né? E, enfim, tem a ideia do mate do pastor ainda. O Martirosyan, vamos ver, né, se um jogador de 3.130 pontos de rating cai nessa. Não caiu, jogou cavalo em F6, não levou checkmate, né? E o Magnus joga cavalo em E2, lidando com a ideia de cavalo em D4 por parte do jogador de pretas, né? Vem peão em D6 por parte das pretas. Normalmente você tiraria o bispo da cadeia de peões, não jogaria algo como peão em D6, mas o Martirosyan, na verdade, vai usar o esqueminha de desenvolvimento tradicional que você joga contra o mate do pastor mesmo, né? O Magnus joga cavalo C3 e vem peão em G6. E aqui o Magnus comenta, pô, aqui agora quando ele joga o G6 e ele vai para o sistema tradicional, né? Quando ele joga o G6 de qualquer forma, mesmo não sendo forçado a fazer isso, o Magnus sente que está com uma posição melhor, porque a sensação que ele fica é que ele só tá com uma posição um tempo à frente, né? Ele tá jogando o mesmo esquema do mate do pastor, só que normalmente o jogador de pretas estaria com esse tempo à frente, e agora as brancas têm esse tempo à frente. O Magnus joga peão em D3, vem bispo G7 e H3 evitando o bispo na casa de G4. H6 por parte das pretas, também evitando o bispo em G5, e nessa posição o Magnus estava pensando em jogar G4, que é o lance da máquina, né? Ele comenta, talvez eu jogue G4, mas ele acaba decidindo pelo A4. E é muito importante a gente notar que todo lance de peão, querendo ou não, gera um enfraquecimento de casas. E quando você joga o peão em A4, você enfraquece cronicamente a casa de B4, né? Principalmente com o cavalo em C3, evitando que o peão ocupe essa mesma casa. O jogador de pretas tem uma opção já vencedora de cavalo B4. Vencedora é uma palavra forte, mas que dá alguma vantagem. Ameaçando cavalo por C2. Você vê que a única maneira real de defender, sem jogar tipo rei D1, rei D2, esse tipo de lance que você obviamente nunca consideraria seriamente jogar, é bispo B3. Mas aí o bispo, né, que tá responsável pela defesa de C2, pode imediatamente ser contestado por bispo E6. E aí você tem essa situação extremamente desagradável para as brancas, na qual a única coisa a fazer é jogar talvez cavalo D5, permitindo que o adversário danifique a sua estrutura de peões e já fique estrategicamente melhor. O Martirosyan não viu essa opção de jogar cavalo B4, ao invés disso, ele joga o roque, Magnus faz o roque também, ele joga RH7, simbolizando, né, que o Martirosyan está numa ideia de jogar de maneira similar ao que se jogaria num ataque índio do rei, né? Ou numa defesa índia do rei, né? Ele joga o esqueminha do fianquito e depois tira o rei para o canto, para quê? Para jogar F5. Numa posição onde nenhum peão foi trocado, veja que os 8 peões ainda estão no tabuleiro por parte de ambos os jogadores. Então, nesse tipo de posição, a posição está muito fechada, ataque nas alas são favorecidos, certo? Então o jogador de pretas quer jogar F5, G5, F4, G4, e ele quer abrir a coluna G para atacar o rei do jogador de brancas, argumentando uma vantagem de espaço nesse lado do tabuleiro. Enquanto isso, o Magnus contra-ataca do outro lado, ele joga A5. O Magnus está jogando A4, A5, A6 de maneira muito similar ao que as máquinas modernas jogam, né? Isso daqui é o tipo de jogo que uma máquina faz, né? A4, A5, A6... E a ideia é pegar bastante espaço e gerar debilidades na estrutura de peões do jogador de pretas. Vem bispo E6 contestando o bispo. E o Magnus não liga se bispo por C4 for jogado, né? Ele joga A6, argumentando que se bispo toma C4 for jogado, ele toma em B7 como lance intermediário, e depois de torre B8 ele toma em C4 de volta. E enquanto o jogador de pretas tem a estrutura de peões com uma clara debilidade, que é o peão de A que está isolado, com a coluna aberta para as brancas, né? O jogador de brancas não tem nenhuma debilidade muito clara, muito óbvia. Você vê, o ponto D5 está extremamente reforçado pelos peões, enquanto os peões de C são peões dobrados, dá para jogar algo como B3, e nenhum desses peões realmente vai se tornar um grande alvo para ataque por parte das pretas. Mas aqui, o Martirosyan toma o peão.
E essa é uma atitude a qual Magnus Carlsen não estava esperando. O que o Magnus deixou de ver é a ideia do cavalo B4. Cavalo B4, como ideia, desde que o peão saiu da casa de A2, se torna extremamente poderoso na ideia de que você não tem muito o que fazer. Se bispo toma A6, né? Cavalo B4 vem e de repente você simplesmente não tem nenhuma defesa ao peão de C2. Olha que interessante, o peão tá caindo, não importa o que você faça, não tem como defender. E, por incrível que pareça, né, o Magnus joga cavalo D5 com a intenção de parar o cavalo B4, mas o adversário joga cavalo D7, tirando o cavalo do caminho para poder jogar F5, a ideia é que ele já queria jogar, e o Magnus, mesmo que tenha visto o cavalo B4, tenha jogado o cavalo em D5 para parar essa ideia, cai mesmo assim. Ele diz que, mesmo que ele teve uma cegueira momentânea, ele joga bispo A6, vem bispo por cavalo, que estava de olho no B4, peão toma e cavalo B4 do mesmo jeito, ameaçando o C2 e ameaçando o bispo. O Magnus joga C3 para não perder o peão em C2, cavalo C2 o cavalo fica preso, vem cavalo toma bispo, torre toma e cavalo C5 num posto avançado fortíssimo ameaçando a torre. Na hora que a torre sai para A3 para não deixar o cavalo entrar em B3, Martirosian joga A5 para evitar o B4, chutando o cavalo daqui. E na verdade o Magnus Carlsen tem peões dobrados, grandes debilidades, o cavalo das pretas está extremamente forte e o ataque das pretas está vindo. O ataque do jogador de pretas está correndo. Magnus Carlsen foi tentar o mate do pastor contra um grande mestre fortíssimo e está sendo terrivelmente punido por isso. É isso mesmo que vocês estão vendo. Magnus joga peão em D4, ameaçando ali o cavalo, e as pretas jogam o cavalo de volta para D7, argumentando, tudo bem, se você tomar, o meu cavalo tem a casa de C5 de qualquer forma, tem a casa de C5 também. O Magnus vai em frente, toma em E5, e aqui o jogador de pretas faz uma decisão muito interessante, né? Eu, num piscar de olhos, acredito que tomaria de cavalo, porque é um lance que vem com tempo, é um lance que não debilita esse tipo de peões de nenhuma maneira, mas o jogador de pretas joga peão toma, que é muito inteligente, porque agora que ele tem essa grande maioria de peões avançando na ala do rei, ele tem uma ameaça gravíssima de jogar F5, E4, F4, F3. Esse tipo de ataque é poderosíssimo e vamos ver se Magnus consegue sobreviver ou não. Magnus decide por bispo E3 e vem o F5 aqui para ameaçar o bispo. E curiosamente o melhor lance pro Magnus é voltar o bispo lá para C1, né? Joga o bispo C1 de novo para não vir com tempo. E não ter nenhum tipo de possibilidade da dama ficar presa, né? Desculpa aí pela tosse. Magnus joga a torre em A1 e, curiosamente, o Magnus está convidando o Martirosian a prender as suas peças com a intenção, na verdade, de gerar um contra-ataque na ala da dama. O Magnus está argumentando, ele vê que vai perder uma peça aqui, mas ele acredita que se ele ficar com 3 peões contra 1 na ala da dama, se ele elimina esse peão de A, os peões passados, conectados no final de jogo laterais, serão mais fortes até mesmo do que a peça. É a melhor linha para as pretas é jogar o F4 direto, quase que forçando Magnus Carlsen a sacrificar na casa de F4. Qual é o ponto, né? Depois de bispo D2, por exemplo, o jogador de pretas joga cavalo C5 e E4 tá vindo. O E4 tá vindo e, na verdade, a dama tá praticamente presa. Então, se torre por A5, torre por A5 e torre por A5, o jogador de pretas joga E4 e para onde vai a sua dama? Magnus. Esse é o ponto do jogador de pretas. Pretas, no entanto, jogam peão em G5, que tem uma ideia muito similar, mas é diferente, porque não espantando o bispo daqui imediatamente, né, com a ideia do F4, ele não espantando o bispo imediatamente, ele não tem o cavalo C5 e o E4 prendendo a dama. Ao invés disso, ele vai ganhar uma peça, mas você vai ver que, claro, ganhar a dama é melhor do que ganhar um bispo, do que ganhar um cavalo. Temos torre por A5, torre por, E4 ameaça a dama ainda não está presa. Se você jogar dama em H5, ela ficará com cavalo em F6. Se você jogar dama G3, as pretas ganham uma peça com esse belo garfo. No entanto, ao mesmo tempo que o ataque duplo na dama e no bispo vem, o Magnus tem a opção, que já está com peão a mais que ganhou em A, de sacrificar o bispo em F4 por 2 peões. E na verdade nós temos essa situação curiosa, na qual Magnus Carlsen possui 3 peões pela peça sacrificada, que são os peões de B, de C, de D, né? E o jogador de pretas aqui vai ter a peça a mais, né? Ele tem um bispo que o Magnus não tem, mas 3 peões pode ser que vale mais do que a peça. E aqui a ameaça é cavalo E6, dando um duplo na dama e na torre, vem dama em F6 saindo dessa ideia, cavalo E6 de qualquer forma, ameaçando a torre e ameaçando o bispo, e torre em F7. Neste momento,
Magnus Carlsen decide jogar torre A7 para ir atrás do peão de C de torre, né? E a ideia mais correta era a torre A4 indo atrás do peão de E. Vem torre A7 e, novamente, Martirosian está melhor do que o Magnus. C e somente C, ele encontra a ideia correta, que é dama em F5, né? E aqui, por exemplo, torre por C7, vai vir bispo E5, ameaçando a dama e ameaçando a torre. Não dá para tomar em C7. As pretas estão ameaçando tomar o peão de E. E não tem muito que você possa fazer a respeito. Olha que interessante, se jogar C4, o bispo por B2. E você começa a perder esses peões. Já é a terceira vez nessa partida, né, que o Martirosian está melhor do que o Magnus. É a terceira vez nesse jogo que ele está melhor do que o Magnus no mate do pastor, punindo o mate do pastor do Magnus. Mas quem não faz, leva. Cavalo B6. A ideia é errada. Indo atrás do peão da maneira certa, mas torre por C7 não perde material. Bem, cavalo por D5, torre por F7, dama por F7 e dama D6, segurando o cavalo. E aqui, o Magnus tem os seus peões passados conectados em troca da peça. Cavalinho F6, B4. E3, tentando estourar ali a estrutura de peões e tentando, né, enfim, alvejar ali os peões que vão ficar fracos. Dama cheque, G8 e dama pelo peão de E. Não funcionou. A gente toma o peão sem danificar a estrutura, segurando o cavalo. Cavalo D5 com tempo na dama e também tocando C3, que era o ponto todo da ideia, e dama em E4. Cavalo por C3 com tempo na dama, dama G4, e agora o jogador de branca só tem um peãozinho passado, mas ele é um peão passado lateral, e o Magnus vai forçar a troca de tudo para um final que somente ele pode estar melhor. H5 vem dama por e cavalo por, e nesse final, certo? O Magnus tem 4 peões e as pretas têm um cavalo em um só. Como você já deve saber, né, muito bem, por sinal, rei e cavalo contra rei é um empate teórico. É impossível ganhar rei e cavalo contra rei. Então a única coisa que o Magnus precisa fazer para assegurar que o único resultado possível para as pretas, né, é o empate ou a derrota, que não tem nenhuma maneira dele ganhar, é trocar esse peão. Então ele vai em frente e joga G4. Tem rei G6 segurando, e no momento que G por H5 for jogado, em qualquer circunstância, certo? Magnus Carlsen já assegura que pelo menos empatar ele empata. Por que o Martirosian não avançou H4? Eu acho que ele tava com medo, né, do jogador de branca jogar rei G2 e F4 e os peões ficarem passados conectados e muito fortes. Na partida, no entanto, veio rei G6, né, rei G2, rei G5, rei G3, cavalo E2 cheque, rei F3 com tempo no cavalo, cavalo cheque atacando o peão de H, perdão, rei E3 e cavalo por H3. Aqui o Magnus decide tomar em H5 e, de repente, se o jogador de pretas captura esse peão, o peão de B corre e o cavalo não tem como chegar a tempo. Você vê? Se rei por H5, B5, e agora o cavalo não chega, né? B6, cavalo F7, B7, não dá pra parar o peão. Martirosian joga cavalinho F4, no entanto, né? O único lance que não perde. Magnus, que vai perder o peão de qualquer forma, joga o H6, né? Pra tentar afastar o rei de alguma maneira. E o Martirosian encontra de novo, né, a ideia correta, que é cavalo G6 para manobrar o cavalo para ficar de olho no peão de B. Vem H7, rei H6 indo atrás do peão, B5, rei toma H7, B6, cavalo E7, B7, cavalo C6. E o cavalo tá de olho na promoção. O rei não pode ir capturar esse peão, porque senão ele abandona o peão de F. E brancas jogam, e nessa posição, curiosamente, o jogador de pretas vai conseguir manter o cavalo virando a casa de promoção, mesmo que o rei venha ameaçá-lo. Olha que interessante, né? Rei E4, rei G7, rei ameaça o cavalo e cavalo B8. Parece completamente ganho para o jogador de brancas, porque ele vai tirar o cavalo daqui e vai promover, né? Não vai deixar o cavalo se sacrificar pelo peão. Mas olha que situação curiosa que acontece com o peão de B. Rei D6, rei F6 e rei C7. E olha só, esse cavalo, não importa a situação, né, sempre consegue sair com cheque. Então a gente tem cavalo A6 cheque, o rei incomoda o cavalo, ele volta para casa de promoção. Se rei A7, cavalo cheque, o rei incomoda, volta para casa de promoção. Seja por A6 ou seja por C6, toda vez que o cavalo for incomodado, ele consegue sair, ficando de olho para que ele se sacrifique no peão com cheque. E este é o recurso que deixa que Martirosian empate essa partida, né? Magnus anda um pouquinho com o rei, eventualmente ele vai, é claro, promover,
forçar o adversário a sacrificar o cavalo e se safou com o empate, né? Mesmo ficando perdido várias vezes, jogando mate do pastor contra um dos grandes mestres mais fortes do mundo. 6.130 de rate, né? É isso, pessoal. Espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like, se inscreve. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!